Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Simbora, meu povo! Renan foi pegar um café. Vamos entrando aí que é o tempo que ele chega. Vamos entrando aí que Renan foi pegar um cafezinho ali e já tá voltando já. E aí, grande Ari? Eu vou aproveitando, vou dando um alô pra galera. Júlia, Irenildo, macho velho. Lourdes, vamos ver quem é que tá on. Pessoal enviando mensagem, pessoal. Quem tá enviando, quem enviou perguntas lá no privado, no final eu dou uma olhadinha, tá certo? Se eu for olhar aqui. Grande Guido. Vamos entrando aí, é o tempo que Renan chega. Cristóvão. Abraço, irmão. Odaí, grande Odaí. Renan foi pegar um cafezinho, pessoal. 2 segundinhos a gente volta. Mércia. Mércia assistiu o primeiro bloco, Mércia? Vamos lá, pessoal. Vamos entrando. Grande Ari Clenes. Ari Clenes, a gente vai fazer uma live nesses dias, viu, Ari? Pessoal que vai fazer DEPEN, a gente está preparando aí uma super novidade. Duas novidades, na verdade, né? O curso, a turma de reta final, a turma de reta final do Delegado do Paraná, certo? Para quem não está na mentoria, a Renan entrou agora. Para quem não está na mentoria, a gente está preparando a turma de reta final e também a turma do DEPEN. A gente está só dependendo aqui da questão da convocação do curso de formação da PF, pronto, a Renan chegou, para poder lançar. Mas vai ter um trabalho massa para o DEPEN também. Renan tá entrando aí. Tá atualizando. Renan. Acho que deu erro aí no de Renan, viu? Volta. É, caiu dele. Vamos ver se ele entra de novo. Cai direto. Aborto é um crime que cai muito, né, pessoal? Aborto e homicídio cai pra caramba. Esperando o Renan entrar. Eterno café de Renan, né? O café eterno. Acho que ele foi dar um jeito na internet. É, caiu, não foi a dele aqui, mas ele volta, peraí. A net tá ruim. Ele tá dizendo que a net tá ruim. Deixa eu mandar ele desligar o Wi-Fi. Deixa ele ver lá se dá um jeito, peraí. Não fuja não, volta aqui. Foi não, Matheus, foi jantar não. Ele tá tentando entrar aqui. Diz que a net tá ruim. Só um instantinho, pessoal. Pronto, voltou. Vamos lá, vamos lá. Esperando o Renan entrar. Quem tá chegando agora, estamos no terceiro bloco, tá certo? Acho que agora vai dar certo. Tô, mas tua imagem tá aparecendo não, macho. Meu pai aqui tá uma merda. Eu tirei, tô no 4G aqui. Voltou. Acho que vou tentar sair e colocar Voltou. o Wi-Fi de novo, mas tá.
Vendo eu tô, agora tá parecendo que tem... Tá falando do subsolo do prédio. Então eu vou sair, vou ligar o Vocês Wi-Fi estão e ouvindo vou bem, tentar Renan, aí, ligar de pessoal? novo. Não, travou, Deixa eu Renan. tentar Sai ligar o melhor. Wi-Fi aqui. Deixa ele entrar de novo, gente. Tô Pronto. te Tá dando ouvindo. certo aí? Vamos lá? Melhorou? Eu liguei Vamos lá. o Pessoal, Wi-Fi estão vendo e agora, de ouvindo o novo. Renan aí? Bem, Estão pedindo vendo e ouvindo o Renan desculpas aí, aí? né? Foi o tempo. Ó. Dê aí o feedback. Tá mal. Tem alguém Vamos dizendo que tá lá. mal. Tá mal o quê? Eu tô vendo. O Tô áudio, vendo, embaçado, mas tô Tu vendo. tá me Agora vendo, Zeca? o áudio tá perfeito, tá bom. Pra mim tá bom. Pra Quer que eu vocês aí, saia e pessoal. entre Dá o de joinha aí novo? se tá dando pra ouvir. Tiago, tá ok? E aí, tá ouvindo bem aí? Tá dando pra ouvir. Tá Dá o dando pra ouvir, tá feedback dando aí, pra ouvir. pessoal. Tá vendo? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, cuidado com essa Show. observação que Então, eu tratei beleza. acerca da exceção à teoria monista. Eu tenho a aplicação da teoria pluralista no crime de aborto, quando eu tenho o aborto provocado com o consentimento da gestante, certo? A gestante deixa que nela seja praticado o aborto, e a figura da pessoa que, com o consentimento do aborto, pratica aquela conduta. Então, eu vou ter a gestante respondendo por deixar que terceiro pratique aborto, a figura do artigo 124, e o aborto com o consentimento da gestante do artigo 126. Então, eu tenho uma exceção à teoria monista, tem a aplicação da teoria pluralista. A prova vai colocar a teoria dualista, e não é teoria pluralista. Beleza? Outra observaçãozinha aqui em relação ao aborto. O crime do artigo 24, autoaborto ou aborto com consentimento, a gente tem duas possibilidades, né? O autoaborto, a própria gestante praticar o aborto através de, por exemplo, aquelas pílulas, o Citotec, ou outros comprimidos abortivos. E a figura do aborto com o seu consentimento. Ele é um crime de mão própria. Aqui sim eu tenho uma figura do crime de mão própria, de atuação pessoal ou de conduta infungível. Cuidado com os sinônimos. Crime de mão própria, de atuação pessoal ou de conduta infungível. Diferente do infanticídio, que é crime próprio, que a gente tratou agora. Tem gente que colocou aí que era crime de mão própria, mas o infanticídio não. Ele admite coautoria, admite participação. Já no crime de aborto, o autoaborto, a figura do artigo 124, vai ser a figura do crime de mão própria ou de atuação pessoal de conduta infungível, que é aquele que somente pode ser praticado pela pessoa expressamente indicada naquele tipo penal. Agora, cuidado, pode ser que a prova coloque uma frase generalista. A frase coloque assim: admite-se concurso de pessoas no crime do artigo 124, autoaborto e aborto com o seu consentimento. Certo, admite concurso de pessoas. Admite qual espécie do concurso de pessoas? Apenas a figura da participação. Então, o crime de mão própria, ele admite a participação. O que ele não admite vai ser a coautoria. Crime de mão própria admite participação. O que não admite é coautoria, certo? Se ligue nessa observação. Agora, preste atenção no dois bizus importantes. Deixa eu ver se eu lembro dos dois. Primeiro, se você adotar a teoria do domínio do fato, que a questão pode vir maldosa, a questão pode não cobrar a literalidade da lei, ou não cobrar a doutrina majoritária. A questão ela pode dizer, de acordo com a teoria do domínio do fato, nesse caso cabe coautoria, porque a teoria do domínio do fato é a pessoa que domina o como e o se o crime vai ser praticado. Nesse caso, tomando por base a teoria do domínio do fato, aí caberia sim autoria, porque há uma interpretação, uma interpretação extensiva do conceito de autor. Aí, nesse caso, caberia sim o Instituto da Coautoria. Sacou a malícia da questão? Cuidado com essa aplicação. E o outro eu esqueci o que eu ia dizer. Era outra observação importante aqui. Aí vou passar para Renan, porque é o tempo que eu lembro, aí a gente volta. Vai, Renan. Pois é importante essa especificidade que você mencionou de que o crime de autoaborto 124, para além de ser uma exceção à teoria monista que está previsto lá no artigo 29, que diz assim, quem de qualquer forma concorre para a prática de um crime incide nas penas a este combinado. Por que exceção, Renan? Porque imagine que a mãe, em concurso com o marido ou namorado, enfim, estão concorrendo para o mesmo evento, qual? A morte do feto.
A mãe vai responder pelo 124. O marido ou o namorado vai responder pelo 126. Tipos diversos. Muito embora ambos estejam convergindo para um mesmo evento, cada um vai responder por um tipo específico. É uma exceção pluralista à teoria monista. Além disso, é um crime de mão própria, como mencionou o Zé, que, ou seja, só cabe a autoria, não cabe a coautoria. É possível a participação? Sim, é possível a participação quando um agente induz, instiga ou auxilia a mãe a praticar autoaborto. Então, imagine que um namorado induz. Qual a diferença de induzimento para instigação, Renan? No induzimento, o agente faz criar a ideia na cabeça da mãe, no meu exemplo. Por exemplo, imagine o namorado, o marido que diz, vá, aborte, aí ele incultou aquela ideia na cabeça. A instigação, ele reforça uma ideia pré-existente. Então, a mãe já estava pensando em abortar. O namorado, o marido vai lá e reforça, instiga. É isso aí, vai lá, aborte. Nesse exemplo, nos dois exemplos, o namorado ou o marido, a depender do caso, responderá como partícipe do crime de autoaborto, porque apesar de ser crime de mão própria, admite a participação. Por outro lado, se ele praticar, se ele executar atos típicos de autor, que são atos principais, ele vai incidir ou no 125, se não havia o consentimento da gestante, ou no 126, se havia o consentimento. Observação que eu tinha esquecido, lembrei agora. Cuidado com essa frasezinha no sentido de que crime de mão própria não admite coautoria. Em que pese seja a regra, a gente tem uma exceção trazida pela doutrina e pela jurisprudência, uma quiçá duas. O crime de falsa perícia, porque no crime de falsa perícia eu posso ter dois peritos, certo? Eu posso ter dois ou mais peritos e eles em conluio acabam praticando o delito de falsa perícia. Nesse caso eu tenho coautoria no crime de falsa perícia, e em que pese seja um crime de mão própria, pela própria característica do tipo, admite-se sim a possibilidade de coautoria e participação. Se ligue nesse bizu. 2. O STF já trouxe um julgado no sentido de que o falso testemunho, quando o advogado atua juntamente com aquela testemunha... Qual é o nome dessa testemunha, Renan? Que eu esqueci, a testemunha que é forjada, a testemunha falsificada, tem um nomezinho doutrinário, agora... Testemunha de fato. De fato. Eu não lembro não como era não, é a testemunha contratada, é a testemunha profissional. Testemunha profissional. Pronto. O STJ, eu não lembro agora se é o STJ ou o STF, acho que é o STF. Tem um julgado no sentido de que, falando que admite coautoria no crime de falso testemunho. Há outros julgados que dizem que admite concurso de pessoas. E tem doutrina que fala que quando o STF disse, na verdade, coautoria, ele quis dizer concurso de pessoas e usou a palavra equivocada. Mas o fato é que existe um julgado que fala que admite coautoria no crime de falso testemunho, que também está lá dentro do artigo 342. É falso testemunho ou falsa perícia. E você precisa lembrar que a teoria objetivo formal, que é a em regra adotada lá pelo Código Penal segundo a doutrina majoritária, ela divide autor e partícipe. Mas a teoria do domínio do fato, certo? A teoria do domínio do fato, com as aspirações lá de Weltzel, com o pensamento de Klaus Roxin, né? A visão de Klaus Roxin, trabalham com a ideia do conceito extensivo de autor, e aí sim, pela teoria do domínio do fato, eu admitiria tanto coautoria quanto participação. Você precisa ficar ligado nisso para não rodar na questão da prova. Beleza, pessoal? Posso adiantar, Renan? Quer fazer alguma... Vai, fala. Lembrar também... Só um ponto aqui, Zé. Lembrar também que eu já mencionei isso no início, talvez alguém aí possa estar acompanhando agora, não estava no início da live. Aqui, no crime de aborto, o que se tutela é a vida extrauterina. Perdão, intrauterina. A gente tava falando sobre homicídio. O homicídio é a vida extrauterina. Aqui, a tutela da vida é dentro do útero. E as questões gostam de cobrar alguma peculiaridade no sentido de que a conduta foi praticada quando o feto estava dentro da barriga, mas o feto nasceu com vida e só veio morrer tempos depois. Mas a questão deixa claro, morreu em decorrência das lesões praticadas lá atrás. Aí você precisa lembrar do artigo 4º do Código Penal, que trata o tempo do crime.
Tem até um mnemônico aí, é o luta, tá Ubiquidade. ligado? Luta, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Bota na sua prova. Eu fiz a prova lá de agente da Polícia Civil de Pernambuco. Caiu essa questão aí de saber lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, E atividade. cai para delegado também isso aí, viu? Aqui na gaveta. Luta. Por que luta? Cai também. Então veja, por que eu estou falando disso? Porque ainda que a ação ou omissão tenha sido praticada quando o feto estava dentro da barriga da mãe, e o feto nasceu com vida, mas a questão vai dizer, morreu 2 meses depois, 1 semana depois, 15 dias depois, e morreu em decorrência do chute que o namorado deu na barriga da namorada querendo abortar. Qual o crime? Aí vai ter gente que vai ficar com medo de dizer que é aborto, porque vai lembrar que o aborto tutela a vida intrauterina. Mas você precisa lembrar que, para tempo do crime, o Código Penal adota a teoria da atividade. Então, ainda que o feto tenha morrido fora do útero, a gente considera o tempo da ação ou omissão, que foi o tempo do chute na barriga da namorada pelo namorado quando estava lá dentro do feto. Então, é aborto sim nesse exemplo. Para arrematar, vale ainda ficar atento lá em medicina legal, num fenômeno denominado de maceração fetal. Isso está relacionado lá com os fenômenos destrutivos, né? Você estuda lá, o Zé que já falou da cronotanatognose, que é o estudo do tempo da morte. Esse instituto da maceração fetal, ele traz a noção de quanto tempo o feto já está morto. Eu já vi uma questão com o delegado do Rio de Janeiro, Zé, que fez essa mescla dessa informação. O namorado tinha dado um chute na barriga da namorada querendo abortar. O feto nasceu e já nasceu macerado. O candidato tinha que saber medicina legal e dizer, opa, se o feto já nasceu macerado, pela cronotanatognose, estudo do tempo da morte, significa dizer que o feto já estava morto há pelo menos 24 horas. E a questão dizia que o chute na barriga tinha sido há 5 horas atrás. Ou seja, quando o namorado chutou, o feto já estava morto. Crime impossível. Artigo 17 do Código Penal. O crime vai ser considerado impossível quando, por absoluta impropriedade do objeto, no caso concreto, você não pode matar o que já está morto, então não vai se punir nem mesmo a tentativa. Aqui a gente adota a teoria objetiva temperada, né? Foi tema da prova aberta de delegado federal de 2013. Não foi essa minha do Zé que agora não, foi a anterior. Pediu para o candidato dissertar sobre tentativa inidônea. O que é tentativa inidônea? É sinônimo de crime impossível. Você tem que falar lá do artigo 17 do Código Penal. Então veja aí a interdisciplinariedade com a medicina legal aqui em questões de aborto. Beleza? Dê uma lida lá de maceração. Beleza, pessoal, vou fazer um stand-up agora para a gente conseguir concluir essa danada dessa aula ainda hoje. A gente vai fazer um pouco mais acelerado com os pontos que efetivamente caem. Eu vou arrematar algumas coisas, Renan vai arrematar para a gente concluir, beleza? Vamos lá. Hipóteses de aborto legal. Se ligue nisso aqui. Isso aqui cai. Eu tenho 2 hipóteses previstas no Código Penal e tenho hipóteses trazidas pela doutrina e jurisprudência. E você precisa diferenciar isso. Que a prova pode cobrar de acordo com o Código Penal e colocar uma hipótese jurisprudencial, a questão vai estar errada, beleza? Quais são as hipóteses trazidas pelo Código Penal? Eu tenho o aborto necessário e o aborto humanitário. O aborto necessário é aquele para realizar, lá no artigo 128, certo? É para salvar a vida da gestante. Renan até já tocou em relação à gravidez, aí, lá em medicina legal, a gravidez que se dá nas trompas de falópio ou tubas uterinas, né? Trompas uterinas, beleza? Aborto que se dá aborto necessário para salvar a vida da gestante. A gente chama de aborto necessário ou aborto terapêutico. Já vi doutrina chamando de aborto medicinal também, certo? Aborto necessário, aborto terapêutico, previsto lá no inciso 1 do artigo 28. Detalhe, doutrina diversa poderia ser praticada apenas por médico ou por terceiro. Mas, independente de poder ser praticado por médico ou terceiro, se o aborto é praticado por médico, beleza, vai estar lá numa das hipóteses expressas no artigo 128, inciso 1, tranquilo. Agora, se ele é praticado por terceiro para salvar a vida da gestante, eu vou estar diante de uma hipótese de estado de necessidade, previsto lá na parte geral
do Código Penal, ali do artigo 23 em diante. Então, se ligue nisso. Aborto necessário ele pode ser praticado tanto por médico quanto por terceiro. Doutrina diverge se pelo inciso 1 poderia ser terceiro, mas se não puder pelo inciso 1, ele vai poder pela parte geral do Código Penal. Então, aborto necessário pode ser praticado tanto por médico quanto por terceiro. Já o aborto humanitário é aquele que decorre da gravidez resultante de estupro. Gravidez resultante de estupro, isso, eximente, perfeito, excludente de culpabilidade, tranquilo. Eximente não. Vai ser um excludente de ilicitude, certo? Excludente de ilicitude, tá? Isso. Justificante. Perfeito. Tô falando uma coisa, aí eu vejo, quero comentar ao mesmo tempo da merda. Aborto humanitário, portanto... Pois é, eu não tô vendo... Eu não tô vendo os comentários, eu acho que tá travado. Tô vendo... Você tá me vendo tá parecendo um filme Ghost. Você tá me vendo normal? Você tá parecendo um filme Ghost, Mas assim, é melhor continuar. Pelo menos eu te ouvindo bem. Aborto humanitário está ligado a estupro. Detalhe, a vítima ela não é obrigada a realizar o aborto. Ela realiza o aborto se quiser. Se ela quiser continuar com a gravidez, ela continua. E tem um estudo no sentido de que perfeito, de que ela existem mais casos da vítima querer continuar, bem mais casos dela continuar com a gravidez do que ela abortar, beleza? Então, gravidez resultante de estupro, certo? A gente chama de aborto humanitário, aborto sentimental, aborto ético, aborto piedoso, certo? Detalhe, em relação ao aborto humanitário, somente pelo médico. Só pode ser realizado pelo médico. Aqui a gente não pode ter o terceiro realizando, porque não há uma situação de urgência. Tranquilo? Agora, olha a pegadinha das pegadinhas. A prova vai dizer que necessita de autorização judicial. Isso está errado. Aborto humanitário decorrente de estupro não necessita de autorização judicial. Basta que a vítima comprove que houve o estupro. E a palavra da vítima ela é uma coisa muito essencial aqui. Então, basta que a vítima comprove. Pode ser por boletim de ocorrência, pode ser por prova testemunhal, e não precisa de autorização judiciária, não precisa de autorização do delegado de polícia. Estão dizendo que teu vídeo está parecendo PlayStation 1. Se ligue nisso, pessoal. Não precisa de autorização judicial, certo? A palavra da vítima conta muito aqui em relação ao aborto legal. Essas hipóteses de aborto legal na hipótese de aborto humanitário. Depois a gente tem as hipóteses de aborto doutrinárias e jurisprudenciais. Eu vou deixar o Renan fazer o comentário aqui, que eu já sei que ele tem, que ele já está se coçando ali para fazer, em relação ao aborto necessário e humanitário, e depois a gente passa para as hipóteses doutrinárias e jurisprudenciais. Mas legais a gente tem essas duas, beleza? Dale, Renan. Muito bom, eu vou reiterar, porque o Zé que falou que, na minha opinião, é o de mais importante. Vocês não podem confundir, principalmente questão de nomenclatura, o que é o aborto necessário, o que é o aborto humanitário necessário é quando há o risco da vida da gestante. Em razão de se configurar como uma hipótese excludente da ilicitude do fato, especificamente um estado de necessidade, é que não há a exigência de que obrigatoriamente seja realizado por médico. Por quê? Apesar aí você tem que ficar ligado. Se a questão cobra a literalidade, tem que ser pelo médico. Mas, se não for praticado pelo médico, por exemplo, a enfermeira que fez o aborto para salvar a vida da gestante, ainda que a enfermeira não seja médica, como ela está ali no estado de necessidade de terceira pessoa, ela não vai responder pelo fato aí em razão da excludente da ilicitude, que é chamada de justificante, né? Diferente da exculpante lá, que exclui a culpabilidade. Por outro lado, no aborto humanitário, que é esse decorrente do estupro, é necessário aí que seja realizado por médico. Eu acho que esse ponto que o Zé que mencionou é o mais importante. Fica ligado aí na literalidade do código. Agora, por óbvio, o que tem de mais relevante é o que o Zé vai mencionar agora, no que tange aí as jurisprudências envolvendo o anencéfalo, aquela também lá do ministro Luiz Roberto Barroso, do primeiro trimestre, que inclusive, Zé, vai voltar à pauta agora. Vai voltar à pauta agora essa questão. Então isso vai voltar a ser cobrado em prova, porque vai voltar, vocês precisam acompanhar o Supremo Tribunal Federal, porque está na iminência aí desse julgamento retomar, para saber se é ou não, se configura ou não
o crime de aborto quando há interrupção da gravidez nos 3 primeiros no primeiro trimestre. Beleza? Vai lá, Zé, comenta aí esse julgado. Perfeito. Tá aí 2 julgados. Essa jurisprudência, para quem vai fazer prova aí de delegado do Paraná, no DEPEN, Polícia Civil do DF, escrivão e agente. Lá os 2 são CESP e UNB. Certeza. DEPEN é CESP também. Fique ligado, o CESP gosta de jurisprudência. Se cair, vai cobrar isso aí, porque a gente tem experiência com concurso CESP, né? O Zé que aí já passou em 1000 concursos para delegado, vai assumir agora já. Foi CESP também, foi CESP. Foi CESP lá também, né? Logo CESP. Em Sergipe também foi CESP. Também. Delegado federal também foi CESP. Então, pode confiar, vai cair para vocês. Vocês precisam ler muito a jurisprudência nas provas do CESP-UNB. Só pegar aqui o finalzinho para aproveitar. Ó, quem entrou agora e não viu lá que eu pedi no início, me segue lá no Instagram, @DonatoMPF. Segue o Ezequias aqui, ó, @EzequiasZec. A gente tá sempre dando dicas de concurso para vocês, beleza? Vai lá, 3 julgados aqui para a gente arrematar e aí a gente vai para as considerações finais. 1. Anencefalia é diferente de eugenismo, certo? Anencefalia, aborto eugênico e aborto anencéfalo é diferente, certo? Anencefalia é diferente de eugenismo. Eugenismo é o gênero e anencefalia é apenas uma espécie. Então, o aborto eugênico é um gênero do qual eu tenho as espécies. Uma espécie é a anencefalia, ou feto anencéfalo, ou anencefálico, certo? Então, o aborto eugênico ou eugenésico ocorre quando o feto apresenta graves deformações físicas ou psíquicas, certo? Agora, o aborto de feto anencéfalo, ele nasce com uma deformidade que inviabiliza, há uma quebra, a ausência de conexão entre o córtex cerebral. Então, nesse caso, é um caso mais grave, onde, nesse caso específico, o STF admite a interrupção da gravidez. O STF não chama nem de aborto, ele chama de interrupção da gravidez, porque não há vida viável. A palavrinha-chave aqui é não há vida viável. Então, o STF e a jurisprudência não admite o aborto eugênico. O que ele admite é uma das hipóteses, e muito cuidado com essa frase na prova, em relação ao eugenismo, que é o quê? O feto anencéfalo ou anencefálico, beleza? Olha o julgado do STF. O STF, na DPF 54, criou uma nova exceção, que não é legal, é doutrinária e jurisprudencial, e decidiu que a interrupção da gravidez, ele não fala aborto, fala interrupção de feto anencéfalo ou anencefálico, é conduta atípica. Assim, por força da interpretação jurisprudencial, realizar o aborto de feto anencéfalo também não é crime, então também configura uma exceção ao direito à vida, certo? Configura uma exceção ao direito à vida, porque nós não temos uma vida viável. Esse é o primeiro bizu. Diferente eugenismo de anencefalia. A anencefalia é espécie do gênero. E nem toda doutrina coloca isso como espécie. Você precisa ter cuidado, tem doutrina que separa efetivamente. Segundo julgado, interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação, ou seja, 3 meses. A gente tem 3 trimestres, primeiro, segundo, terceiro. O primeiro trimestre da gestação, os primeiros 3 meses, tem um julgado lá no STF que diz o seguinte, ó, a primeira turma, no julgado do HC 124.306, mencionou a possibilidade de se admitir uma 4ª exceção às possibilidades lá de aborto. A interrupção, e ele não fala aborto, ele fala interrupção também. Interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação, ou seja, nos 3 primeiros meses, provocado pela própria gestante ou com seu consentimento, né, as hipóteses do artigo 124 e 126, também não seria crime. Esse é o segundo julgado que você precisa ficar ligado, beleza? Esse Tiago Donato aí é parente teu? Tiago, teu irmão? Tamo junto, Tiago. É meu irmão, é meu irmão. Terceiro. Ele tá de serviço. Ei, vai trabalhar, viu? Tá assistindo. Terceiro. Ele tá querendo... Querendo dar muita, né? Terceiro julgado. Tá no celular, terceiro julgado. Recente, mas saiu do forno. Acabou de ser julgado. Acho que foi dia 1º de maio agora. Aborto e a possibilidade do Zika vírus. Aborto no Zika vírus. O STF, ele rejeitou o julgamento da DI 5581 e também teve um ADPF, certo? Um ADPF. Nesse sentido, eram 2,
que pedia a legalização do aborto, no caso da gestante com Zika vírus, com medo, receio da microcefalia, certo? Portanto, por hora, pelo menos a preço de hoje, não é possível aborto legal nas hipóteses da mãe ser diagnosticada com Zika vírus. Tranquilo? Mesmo ciente que há um grave risco da criança ter anencefalia, porque ainda existe vida por algum espaço de tempo. Isso é doutrinário. O julgado ele rejeitou a análise do mérito. Detalhe, o julgado não analisou o mérito. Você precisa ficar esperto disso. Não analisou o mérito. Tranquilo? Então, esses 3 julgados, assim, assim, eu dou por satisfeito. E agora o Renan vai fazer os comentários. Se eu lembrar de alguma coisa depois que o Renan comentar, eu também faço minhas considerações finais. Beleza? Vou fazer aqui, olha o gancho que eu vou puxar. Essa daqui é só para quem ficou até o final. Veja só, o Zé que mencionou aí várias jurisprudências, várias peculiaridades acerca do aborto. Falou sobre a DPF 54, de que não se considera aborto a interrupção da gravidez do anencéfalo. E aí eu vou pegar esse detalhe. Por que foi numa DPF? Porque a redação que está sendo questionada é do Código Penal, que é um decreto-lei de 1940. Ou seja, a lei, o decreto-lei é anterior à Constituição. Portanto, não se fala em inconstitucionalidade. Tecnicamente, o que ocorre é revogação por não recepção da Constituição. Portanto, não caberia ação direta de inconstitucionalidade nem ação declaratória de constitucionalidade, somente a ADPF. Onde é que eu vejo isso, Renan? Lá na Lei 9882 de 99. Abra sua Lei 9882 de 99, a lei que vai tratar sobre a ADPF. Isso tem muita repercussão. Por exemplo, além de não caber a DIU ADC, não se submeteria à cláusula de reserva de plenário. O que é isso, Renan? Cláusula de reserva de plenário. Cláusula FUBENC, como aí o Zé falou, artigo 97 da Constituição. Já que você quer vencer e vai ler o artigo 97, leia a súmula vinculante 10 também, para você não vacilar e perder a questão da sua prova de delegado, porque tem que jogar duro. Quer ser delegado? Quer ser delegada? Tem que ser caveira no estudo. Eu e o Zé, que aqui, ó, tenho orgulho de dizer, a gente não é inteligente, não. A gente é esforçado. A gente paga o preço, estuda até sair sangue dos olhos. É assim que passa. Renan! Beleza? Então, pessoal, deixa eu trazer... Deixa eu só falar um negócio que eu vi que alguém fez uma pergunta, perguntando se... Perguntando é ótimo, né? Não, mas esse julgado do STF é um julgado isolado do primeiro trimestre da gestação. Realmente é isolado, mas caiu 5 questões recentes no concurso, que eu estava pesquisando enquanto você estava falando, para saber se estava caindo essa questão do primeiro trimestre da gestação. Resultado, questão 2019 agora, questão lá do... Deixa eu ver de onde foi. DPE São Paulo, Defensoria Pública de São Paulo, cobrou esse posicionamento e você tinha que ter ciência desse julgamento. Ele falava, uma mulher no primeiro mês de gestação de uma gravidez indesejada procurava orientação jurídica da Defensoria Pública a respeito da possibilidade de realizar o aborto. E nas questões ele tratava justamente dessa questão relativa lá no HC 124.306, certo? Outra questão, deixa eu ver, 2019, vamos ver, 2016, já 2016, já cobrava isso, e ele cobrava como alternativa errada. Ele colava que toda mulher grávida, cumprindo condições estabelecidas em lei, solicita a interrupção da gestação no segundo trimestre. Então, quer dizer, já estava antenado no julgado, que era primeiro trimestre e não segundo trimestre. Outra questão, a questão já 2019 também, Banca CESP. Então, assim, você já tem questões cobrando nesse sentido. Claro, gente, não é a regra, é um julgado isolado, mas dependendo da banca que você vai fazer, cai. Olha aí, o Matheus... o Matheus está dizendo aí até, ó, caiu para delegado de Polícia Civil em Minas. Não, com certeza cai, com certeza, não tenho dúvida não. Eu também já peguei em prova isso aí, o julgado do Barroso dos 3 primeiros meses. Mais uma vez eu vou reiterar, isso vai voltar agora, a pauta do Supremo está é pauta do dia, digamos assim, e vale a pena então ficar acompanhando, porque as bancas gostam de cobrar essas questões mais
recentes da jurisprudência para saber se o candidato está atualizado, né? Então, pessoal, olha só, vou trazer aqui. A gente fez um brainstorm aqui, né? O que é isso, Renan? Uma tempestade de informações. Se você assistiu desde o início até agora e seguiu o meu conselho de fazer um bloco de anotações e saiu aí anotando tudo, eu garanto a vocês, no mínimo 10 questões de concurso. Se você fizer uns 5 concursos aí, vocês vão ver que pelo menos umas 10 questões envolvendo medicina legal, direito penal, processo penal, a gente tratou aqui em menos de 3 horas de live, né? Então veja só, fica a dica aí para vocês que querem se preparar para o concurso de delegado de polícia. Eu e o Ezequias estamos aí com esse projeto inovador de fazer uma mentoria. Aqui em João Pessoa era carente disso, mas agora, mais recente, em razão do coronavírus, a gente modificou a metodologia, fez agora de forma online. Então, ainda que a gente vá para o curso de formação agora, que está na iminência, né? A Polícia Federal está aí para fechar a data, era para sair hoje, inclusive, né, Zé? Mas aí foi adiada a data, mas mais tardar, junho, julho, a gente deve estar indo para o curso de formação. Depois só vai, Deus sabe para onde, deve ir lá para o Acre, Roraima, Rondônia, mas com essa plataforma online aí, isso possibilita que a gente continue com esse projeto, que a gente faz com tanto carinho, porque a gente passou por isso que vocês passam, a dificuldade, mas vale a pena porque vocês vão mudar de vida e principalmente vão mudar a vida de quem vocês amam, né? Então o Zé, que inclusive tem uma história muito bonita, eu não cheguei a tanto, mas assim, também me esforcei, me superei aqui, não cheguei a passar o que ele passou, por exemplo, não sei se vocês sabem, o Zé que chegou a ser porteiro. não foi isso? Garçom também. Garçom também. Porteiro do prédio. Porteiro, garçom. Pois é, então veja só, não é demérito nenhum, pelo contrário, é mérito isso aqui. É para enaltecer, para mostrar que se você também está passando dificuldade, você também pode. Você precisa acreditar, você precisa investir. Eu sei que muitas vezes nessa situação é difícil de tirar ali, né? Mas aí fale com o Zé que ele dá um jeito de ajudar vocês aí nessa preparação. A gente, apesar de não ter um nome, por exemplo, como os grandes, mas a gente está no nosso tempo. Isso é muito importante para concurso. Tem muita gente aí que faz essa assessoria para concurso, mas já faz mais de 10 anos que não faz concurso. Não é que essa pessoa é ruim, não é inteligente. Exige atualidade. Mas concurso público, você precisa estar ali, né? Com certeza. É por isso, inclusive, quem me conhece sabe, é por isso que eu não parei de fazer concurso. Eu já estou inscrito, Zé, no concurso do promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Não, Renan, mas você foi aprovado para promotor aí da Paraíba, delegado federal. Mas eu pretendo continuar fazendo esse projeto com o colega Zé, que então a gente precisa estar atualizado, precisa estar jogando. Certamente a gente, se possível, se a PF permitir, né, não convocar, a gente vai fazer... Aí pega o voo no sábado lá para ir fazer. No sábado a gente pega o voo. A gente vai lá junto com os alunos. Pois é. Mas é isso aí, então. Pessoal, faz aí letra da lei, seja por onde você quiser fazer. Eu indico a todo mundo a legislação destacada. Mas legislação destacada, caderno de estudos de letra de lei seca, é essencial. Site do... Fica na tua, Matheus, fica na tua. Desconcentra desse jeito. Fazer a leitura no site, funciona. Eu não gosto, eu prefiro escrever, gastar a mão realmente escrevendo, beleza? Covarde. Ariclenes. Então, letra da lei. Doutrina, jurisprudência, pessoal. E tudo é planejamento. Não existe sonho impossível, não. Existe trabalho. Agora, muita gente procura um projeto de mentoria porque pensa assim, vou pegar por osmose, vou encostar nos caras aqui, que é igual a fio condutor, né? E vai pegar. Gente, não é assim. Necessita de um trabalho. A gente traz diretrizes, a gente traz planejamento, a gente traz conteúdo atual, né? A gente trabalha com a lógica da contemporaneidade e atualidade, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Então, quem pensa que vai colar e vai passar, não funciona dessa forma. Tem que sentar e estudar. Eu brinco, sempre eu falo com os meus alunos, acho que às vezes até alguém sai meio chateado, mas eu não sou politicamente correto. Eu não sou politicamente correto. Tem gente que vai chegar e vai dizer, não, senta aqui, meu filho, que você vai passar. Eu digo, olha, você vai passar, mas você vai passar se você ralar, se você fizer o que a gente se propõe. Então, não existe projeto ruim, existe aluno ruim, certo? Graças a Deus, a gente vem desenvolvendo um projeto que vem dando certo,
Primeiro pela qualidade, né? A gente está fazendo tudo quanto é concurso, não tem como a gente não saber o que é que vem caindo, não é verdade? Segundo, que a gente trabalha sempre com essa lógica da atualidade, vendo realmente tudo, tentando trazer os pontos quentes, as partes mais importantes para vocês, certo? Outra questão do planejamento, a gente faz um trabalho diferenciado de mentoria, vendendo o jabá da gente, né? Enquanto muita gente faz só planejamento e organização, a gente faz planejamento, organização e aula dos pontos importantes que caem na prova de um jeito que você não encontra em canto nenhum. É desse jeito que a gente está falando aqui, só com um pouco mais intensidade quando a gente está na mentoria, né? Aqui a gente vai com essa base dialética, a gente conversando, então acaba demorando mais, mas a gente consegue fazer muito mais coisas nas aulas que a gente promove. Então, gente, é basicamente isso. Projeto Delegado de Polícia, já tem uma mentoria que funciona hoje, Delegado de Polícia. Teremos a turma de reta final Delegado de Polícia, deve estar sendo lançada nos 60 dias que antecedem a prova Delegado do Paraná, porque não adianta lançar hoje, certo? Não adianta lançar hoje. A gente vai lançar aí, daqui a uns dias, uns 15 dias, a gente deve estar lançando essa turma Delegado do Paraná, até porque existe uma grande perspectiva que seja adiado. Eu acho que vai ser adiado, mas a gente tem que trabalhar no sentido de que vai acontecer no dia 26, né? 26 de julho. A gente vai ter mais de 60 dias para fazer uma super revisão de turma de reta final. Quem vai fazer DEPEN, a gente está preparando um projeto de DEPEN também, deve ser lançado também daqui a uns 15 dias. A gente está só segurando um pouquinho por causa da PF, mas muito provavelmente daqui a uns 15 dias a gente vai estar com esse projeto também, beleza? Renan, considerações finais? Pois é, depois a gente pode marcar aqui outra live sobre algum tema também bastante pertinente aí para os concursos públicos, com planejamento, né? Porque tanto eu quanto o Ezequias, a gente faz muita aula, hoje foi muita correria. Para quem não me conhece, eu sou analista processual do Ministério Público Federal, então eu tenho muitos processos para dar conta. Além disso, tem aula para produzir, para a mentoria e ainda estou me preparando para a prova de tribuna de promotor de justiça daqui da Paraíba. Então, assim, a gente é correria. Para vocês terem noção, essa live de hoje está aqui, entre aspas, tomando tempo, não é tomando, porque a gente está produzindo, né? Está estudando, revisando, mas tomando o tempo de estar fazendo aula, de estar adiantando as coisas da mentoria. Então a gente não pode ficar fazendo semanalmente, porque a gente tem muita coisa para fazer. Mas com calma, né? Talvez daqui a 15 dias a gente pode ver aí outra live sobre algum tema específico, quem sabe até uma lei de execução penal, enfim. Vamos ver aí, mas de uma coisa certa, a depender aí do nosso curso de formação da Polícia Federal, se não for agora, certamente a gente também vai abrir aí uma reta final do DEPEN, que é um concurso muito bom, vale a pena, o edital tá muito bom, vale a pena dar uma olhada lá no edital do DEPEN. Quem estuda, por exemplo, agente de polícia civil, o edital tá praticamente a cópia de um edital de agente de polícia civil. Dá para fazer os dois, inclusive, né? Agente da PCDF e DEPEN. Com certeza dá para conciliar esses dois aí. Show. Dá para fazer até um reta final para os dois. Então a gente vai combinar aí com vocês, vai marcar uma nova live sobre algum tema específico, mas não pode ser muito em breve, porque a gente tem muita coisa para fazer. E vou reiterar, pela última vez, segue lá no Instagram, segue aqui no Instagram, o @EzequiasZec e o @DonatoMPF, porque a gente sempre está trazendo aí dicas para vocês de concurso, isso ajuda a você eventualmente ganhar uma ou outra questão no concurso. Show de bola, pessoal! Brigadão aí pela atenção, pra gente é um privilégio aqui, valeu Zeke, muito bom aí, sempre essa dobradinha com você, quando passar esse coronavírus vamos fazer essa dobradinha. Valeu galera, até o próximo encontro, abração, assistam os 3 blocos, tchau, tchau.